Olá, queridos e queridas! Vocês estão dispostos hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, um episódio sobre fofocas e anúncios. Então, vamos fofocar e vamos de anúncio? Então, bora! Primeiro, eu quero falar para vocês que nós retomamos o vídeo para todos, porque os assinantes vão ter agora uma newsletter. Então, essa newsletter vai ser uma vez por mês e eu vou dar informações sobre o que já aconteceu, tá? Mas isso também eu vou falar mais para frente. Os avisos são por que que eu sumi e o que que será do Ambienta daqui para frente. Bom, desde janeiro aconteceram várias coisas na minha vida e fizeram com que eu sumisse, né? Eu tive que viajar, eu tive que fazer várias coisas aqui, tomei decisões e eu estou de mudança mais uma vez. Por causa disso, e além também de eu ter feito algumas reformulações, fiz um curso até sobre podcast, algumas coisas que eu vou mudar na minha vida. E 2026 começou com um tempo de mudanças, então será um tempo de mudança que você terá. É verdade? É verdade. Então, além de você começar a ter vídeo comigo novamente, para quem também não é assinante, a gente vai ter informações mais sobre economia ambiental, economia no meio ambiente, instrumentos econômicos, políticas públicas, análise de políticas públicas ambientais e assim, and so on, e assim por diante. Por quê? Porque eu achei que eu estava colocando muito meu conhecimento aquém do que poderia ser utilizado. Então eu falei assim, gente, eu acho que o Brasil está começando realmente a colocar mais economia dentro aí de política. Na verdade, a economia sempre existiu dentro das políticas, só que a gente não consegue às vezes enxergar isso, né? Porque economia dentro da política é o quê? São os incentivos e desincentivos, são taxas, são impostos, são os benefícios, né? São aquelas coisas que a gente consegue aí ter de reembolso, né? Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente coloca o CPF e outras coisas. Então, são incentivos ou desincentivos que a gente consegue mudar de comportamento. E no meio ambiente também é a mesma coisa. Mas a gente precisa olhar para políticas públicas e a gente precisa também entender o que é a economia do meio ambiente, entender o que é a economia ambiental, para também olhar para ter esse olhar, especialmente para ter esse olhar de análise para essas novas políticas públicas que estão vindo no Brasil, né? Estou falando principalmente de políticas relacionadas a pagamento de serviços ambientais, políticas relacionadas a mercado de carbono, que estão vindo com um peso muito grande de instrumentos econômicos de política relacionados à economia ambiental, colocando em prática essa aliança entre economia e ecologia. E a gente precisa olhar isso com calma para a gente não perder o foco, para a gente não perder o objetivo. Por isso, a partir da semana que vem, a partir de março, então a gente vai começar uma nova temporada. Né? A temporada 2 foi muito curta, então eu vou começar uma nova temporada no Ambienta. Então, eu vou encerrar a temporada 2 que foi curtíssima. A temporada 3 vai começar agora. Então, vai ser temporada 3, tá? Não é o terceiro ano, mas vai ser temporada 3 para que a gente realmente consiga conversar e dialogar mais sobre conceitos de economia do meio ambiente, conceitos de economia ambiental que estão relacionados ao nosso dia a dia e que a gente vai ver aí na política brasileira, no Ministério do Meio Ambiente, em outras questões que vão ser discutidas na Câmara, no Senado, decreto sobre a política nacional de PSA, de pagamento de serviços ambientais, sobre o decreto dessa política de mercado de carbono, o que é essa política de mercado de carbono e assim por diante. Isso significa que eu vou falar mais sozinha, eu vou reduzir mais os episódios, eu juro que eu vou reduzir, gente. Eu sei que eu falo muito, porque às vezes eu tenho muita informação para falar, mas eu vou querer reduzir mais os episódios e realmente
para que eles sejam mais rápidos e que seriam dicas, não só dicas, mas é como se fosse economia ambiental shorts. Então, o Ambienta vai ser bem mais voltado para economia ambiental, para a economia do meio ambiente, porque existe uma diferença entre a economia do meio ambiente, economia ambiental e economia ecológica. E aí já a hashtag fica a dica, economia do meio ambiente é como se fosse um grande guarda-chuva. E embaixo a gente tem economia ambiental e economia ecológica, e esse vai ser o primeiro episódio. O primeiro episódio da terceira temporada, né, encerrando aí a segunda temporada muito brevemente, já que eu vou refazer tudo aí, mas eu não quero desfazer o nome, eu não quero desfazer o que já foi feito, mas eu quero dar uma continuidade ao ambiente, mas trazendo essa perspectiva da economia ambiental, da economia do meio ambiente, que é a minha formação do doutorado, trazendo sempre a perspectiva de uma visão ecológica, de uma visão ambiental, que é a minha formação, já que eu sou bióloga. Então, eu realmente vou integrar os conhecimentos, vou integrar o conhecimento biológico, ecológico do meu conhecimento do doutorado, que é da economia ambiental, tá? Mas no primeiro episódio a gente vai descobrir, vai entender o que é economia do meio ambiente, o que é economia ecológica, o que é economia ambiental, que não é bioeconomia, que está muito diferente de bioeconomia. E aí, já no primeiro episódio, que é na semana que vem da primeira temporada, da terceira temporada, primeiro episódio da terceira temporada, eu já vou deixar para vocês um e-book disponível, gratuito, para quem quiser entender esse rolê melhor. E também quem quiser assinar aí para receber newsletter das coisas que já passaram e das coisas que virão. E o grupo e participar do grupo do WhatsApp, porque quem assina participa do grupo do WhatsApp, recebe a newsletter e tem aí as minhas fofocas, que eu coloco lá algumas fofocas e pode conversar comigo aí online, ao vivo comigo, tá bem? Tô pensando também se eu consigo ter um grupo do Telegram para a gente discutir quem não assina, tá? Para a gente discutir episódio, para ter um canal de divulgação, discussão de episódios que são exclusivamente para quem me ouve aqui. Estou pensando se você quiser sim ou não, vou deixar aqui uma enquete no Spotify, tá? E se você coloca aqui nos comentários do YouTube. E é isso, gente. Então a novidade é: terceira temporada começa em março, então terceira temporada começa no mês 3 de 2026, tá? Essa segunda temporada foi curtíssima porque eu estou mudando tudo, que eu quero trazer mais conhecimento que está aqui na minha cabeça para vocês, já que a gente está precisando entender melhor essas políticas, entender melhor essa relação entre economia e ecologia, para a gente saber viver e se colocar no mundo hoje e até cobrar políticas públicas, cobrar implementação de políticas, cobrar execução de políticas de uma maneira mais correta, sem o ambientalismo, mas de uma maneira mais técnica e que a gente também consiga viver no planeta mais harmônico. Então, a partir do mês que vem, o Ambienta vai ser sobre isso. Então, eu aguardo vocês mês que vem no Ambienta. Se você quiser assinar, assine o Ambienta, que é apoia-se/ambienta. Eu também vou mudar lá todas as descrições, mas isso vai sendo feito continuamente até a partir da semana que vem. Também o cenário vai mudar, porque eu também estou de mudança, então a partir daí vocês vão ter mudança de cenário. Mas é isso, eu espero que vocês gostem, sigam, mandam aí para todo mundo e aproveitem esse conteúdo de graça que vocês vão ter aqui no Ambienta. Eu provavelmente vou chamar pessoas para conversar, mas no início vai ser bem esse en passant que eu vou dar na economia do meio ambiente, nos instrumentos, no que é, às vezes até o que é bioeconomia, porque está muito em voga, né, no nosso país. Então, vem para o Ambienta, vem conhecer sobre a economia do meio ambiente, vem conhecer essa relação entre ecologia, biologia e economia, que vai muito além desse prefixo eco, né, que ecologia e economia tem. E eu aguardo vocês semana que vem. Se você gostou dessa novidade, coloca aqui para mim, quero saber, e é por isso que eu fiquei
tanto tempo longe, porque eu estava fazendo um curso sobre isso, eu estava pensando sobre isso. Então eu decidi realmente dar mais voz ao meu coração e dar mais conteúdo nesse sentido para vocês, para que a gente realmente tenha aí mais conteúdo para a gente pensar em como viver melhor nesse planeta. Tá bem? Um grande beijo para vocês. Lembre-se de se inscrever no canal. Lembre-se de dar 5 estrelinhas no Spotify para a gente caminhar junto nessa jornada. E se quiser assinar com apenas R$ 10, você consegue assinar por mês e receber a newsletter, fazer parte do WhatsApp e ainda receber minhas fofoquinhas pelo WhatsApp, tá bem? E se quiser que, lembrando, se quiser que eu faça um grupo do Telegram, se vocês acham que é interessante, eu vou colocar uma votação para vocês votarem, deixe um comentário no YouTube e coloca aí na votação se você tiver pelo Spotify, tá bem? Um beijo e até o próximo episódio.